Olá, graça e paz a todos os irmãos. Eu sou o irmão Arlindo do canal Tua Graça Me Basta. Nós estamos iniciando mais esse vídeo do canal, onde o tema do nosso estudo desse domingo é o descanso prometido ao povo de Deus. E a palavra se encontra em Êxodo capítulo 31, do 12 ao 18, onde nós lemos: Em seguida o Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel: guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Quem o profanar será executado. Quem trabalhar nesse dia será eliminado do meio do povo. Vocês têm 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia será um dia de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de geração em geração, como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança escritas pelo dedo de Deus. Então, o que eu quero destacar para os irmãos aqui é que essa ordenança que Deus havia dado a respeito da guarda do sábado foi uma ordenança que Deus trabalhou com os israelitas. Era um sinal permanente entre Deus e o povo de Israel, como diz aqui no versículo 17: um sinal permanente entre mim e o povo de Israel. Esse sinal que Deus havia tratado com o povo de Israel era a representação de algo além, tá, irmãos? Era para isso ser arremetido como uma profecia futurista, lá para frente, tá? Da época em que eles estavam aqui recebendo em Êxodo essa palavra. Então, a guarda do sábado era uma ordenança de Deus ao povo de Israel. Então nós vamos ver o que isso traz para nós no entendimento dos dias de hoje. Mas com o passar do tempo, né, na linha do tempo, o desenvolvimento da revelação ela vai acontecendo. E Davi, então, lá no Salmo 95, que eu gostaria que os irmãos abrissem agora, no Salmo 95, do versículo 1 ao 11, Salmo 95, do versículo 1 até o 11, Salmo 95, do versículo 1 ao 11, nós então andamos na linha do tempo da revelação, nós então caminhamos, e aqui o Davi ele diz assim, Salmo 95, versículo 1, venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. A ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois Ele diz, não endureçam o coração como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá, no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse:
são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Aqui do Salmo 95, eu destaco aqui esse versículo de número 9, 10 e 11, que diz assim: ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por 40 anos, diz o versículo 10, estive irado com eles e disse: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim, recusam-se a andar em meus caminhos, assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então nós temos lá a promessa feita a Moisés, que esse povo entraria no descanso, eles deveriam guardar o sábado. E aqui então, em Salmos 95, Davi disse que o povo, pela dureza do coração, pelo ato deles serem um povo desobediente, Deus se irou por 40 anos e disse que por causa da desobediência eles não entrariam no descanso. E é interessante isso para a gente firmar o entendimento, para entendermos então aquilo que o apóstolo Paulo traz de revelação agora aos hebreus. Aos hebreus é esse povo, os hebreus é exatamente este povo, tá, irmãos? Que eles traziam essas promessas e que eles citavam essas promessas e viviam por essas promessas. Então, aos Hebreus capítulo 4, aqui está então o cerne da nossa mensagem. Aos Hebreus capítulo 4. Versículo 1. Então aqui vai estar toda a explicação agora na linha do tempo, tá? No desenrolar da linha do tempo, toda a explicação vai estar aqui. Aos Hebreus capítulo 4. A carta escrita aos Hebreus é uma carta interessante, irmãos. Como já é falado, ela foi escrita aos Hebreus, tá? Essa aliança que Deus fez, Ele fez com o povo de Israel. Você lembra que nós lemos lá? Uma aliança permanente com o povo de Israel, que perduraria todo aquele aion, tá? Que perduraria então toda aquela era, aquele tempo, essa ordenança. E o povo hebreu, eles estavam então vivendo nos costumes da lei, e eles tinham a sua formação toda dentro daquele costume. E agora, com a vinda de Cristo, muitos deles se manifestavam muitas vezes, né, ignorando ou recusando ou não querendo crer naquilo que Jesus era, por causa dos pactos, por causa de todos os costumes deles. Mas o escritor aos Hebreus aqui, ele pega cada ponto daquilo que era a base de fé dos hebreus e ele contrasta esses pontos com Jesus. Então, se você pega o capítulo 1, é dito assim: no princípio falou Deus de muitas formas, de muitas maneiras aos nossos pais, porque a eles foi dado a lei, a eles foi dado os profetas, a eles foi dado as profecias, e Deus falava então por meio dos profetas, falava por meio dos cânticos, falava por meio dos livros poéticos. Mas agora o Paulo fala, ele fala a nós nesses últimos dias, ele fala pelo Filho, que era esse contraste, que eles criam num Deus que falava por meio de profetas, porém a partir da vinda de Cristo, Deus não falou mais por meio de profetas, Deus falou por meio do Filho, tá? Que era Jesus. Então esse contraste. No capítulo 3 é a mesma coisa, ele vai contrastando, e chega no capítulo 4, é exatamente esse descanso que está então aqui, o descanso prometido ao povo de Deus, que está em discussão, onde nós lemos o versículo 1 que diz assim: assim, uma vez que permanece a promessa que entraremos no descanso de Deus. Ainda aqueles dias a promessa ainda permanecia, tá, irmãos? Essa carta escrita aos Hebreus, ela foi escrita antes ou depois do ano 70? O que os irmãos acham? Foi antes. O apóstolo Paulo morreu no ano 68, tá, irmãos? E ele escreveu essa carta. Então, ele escrevendo essa carta, ele só pode ter escrito quando?
antes de 70, porque ele morreu no 68, né? Então essa carta aqui foi escrita mais ou menos no ano 65, 64 do primeiro século. E ele escreve assim, olha: assim, uma vez que permanece a promessa de entrarmos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Por quê? Porque havia uma promessa para que eles entrassem no descanso de Deus, mas o tempo passou, chegou Davi, e ali o Davi no Salmo 95, ele chega a dizer, olha, por causa da desobediência, não entrarão no descanso. E agora eles poderiam estar pensando, nós falhamos, havia uma promessa para nós entrarmos no descanso, mas passou tantos anos, que acho que nós falhamos, nós não vamos entrar no descanso, porque há uma falha da nossa parte. Então o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta a eles, dizendo, olha, não pense que falharam, entenda que vocês não falharam, tá? Porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, está sendo anunciada a nós como foi anunciada a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, não valeu para eles de nada essa mensagem, que foi anunciada lá em Êxodo, tá, irmãos? Que o Davi falou no Salmo 95, essa mensagem para eles de nada valeu. Por quê? Pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram a mensagem. Pois nós, os que cremos, entramos, olha aí a conjugação verbal, nós o que? Entraremos, nós o que? Entramos em seu descanso. Nós entramos no sábado, irmão, nós entramos no descanso. Quanto aos demais, Deus disse, nós entramos, e quanto aos demais? Então vamos ver o que Deus disse. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Isso está onde? Salmo 95, que nós acabamos de ler, tá? No Salmo 95, Davi fala lá no versículo 11, que por causa da ira, esse povo jamais entraria no descanso. O que era a ira de Deus, irmãos? Era o julgamento. Era aquele julgamento que nós vimos que aconteceu pela espada. Quando Jesus fala assim, ó, não pensa que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer o quê? A espada, a ira, né? A morte, a espada. Isso aconteceu quando? Exatamente como Jesus disse, a espada foi feita então, a justiça, foi feito o julgamento sobre o povo de Israel. Eles pensavam que Jesus havia trazido a paz. Jesus falou, não trouxe a paz, eu trouxe a espada. Vocês serão mortos à espada. Para que isso, irmãos, para que isso, que a Bíblia diz claramente para nós, como é, se isso não fosse real, como pregam as outras igrejas, aí o sistema futurista prega, então hoje não poderia ter outro tipo de arma letal como tem nos dias de hoje. Hoje as guerras são feitas à espada ainda. Se fosse para hoje, se aquela profecia fosse para hoje, Jesus deveria ter dito que, olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a bomba atômica, entendeu? Mas não, ele disse que eu vim trazer o que? A espada, porque o julgamento não seria a bomba atômica, não seria armas de fogo, o julgamento seria executado a espadas, irmãos, entendeu? É bem claro aquilo que Jesus ensina. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Tudo estava preparado, irmãos. Você lembra que em Gênesis, no capítulo 2, Deus fala assim, olha, eu criei o mundo em 6 dias eu trabalhei, e no 7º eu descansei. Estava pronto, o descanso já estava pronto, tudo pronto, desde quando? Desde a fundação do mundo, tudo estava escrito, tudo anotado, tudo perfeito, nada fugindo daquilo que Deus havia programado, tá? Então nota-se que quantos dias foi trabalhado antes do descanso? 6 dias, entendeu? Os 6 dias representam o quê? 60 anos, tá? Era a representação de 60 anos. E quando que foi o dia do descanso? O 7º, né? Ano 70. Entendeu, irmãos? O 7º dia.
Olha como que é claro a revelação, que nós então não entendíamos essa revelação. Por 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º dia vai acabar. Vocês não vão mais fazer obra alguma no 7º dia. Está escrito exatamente isso. Não haverá mais obra alguma no 7º dia. Vamos entender isso aqui. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o 7º dia. No 7º dia Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem ele diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entrarão por causa de sua desobediência. Aí eu pergunto, irmãos, daqueles que estavam participando aqui dessa reunião, aqui vamos colocar esse ajuntamento aqui, que estavam lendo essa carta diante deles, alguns deles entraram no descanso, mas alguns deles não entraram, foram mortos à espada, entendeu? Mas alguns entraram no descanso. O que era o descanso, irmãos? O descanso era a promessa do quê? Da nova aliança. Hoje nós vivemos o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia? Não, nós já nascemos em que época? Na época do descanso. Nós já nascemos no sábado, irmãos. Nós nascemos no sábado, entendeu? E vivemos em que época? No sábado, tá? Por isso Deus estabeleceu uma ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião será quando? É hoje. É hoje. Esse hoje é o nosso hoje ou é o hoje do apóstolo Paulo que está sendo pregado lá? Hã? É hoje o quê? Meu Deus, irmãos, como que pode ser aqui se tudo estava pronto, irmãos? Desde o princípio. Esse hoje aqui é o hoje deles. Entendeu? Vamos ler. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para entrarem em seu... O que ele está falando aqui? De pessoas que não entrariam no descanso. Nós precisamos entrar no descanso de Deus ou nós já nascemos no descanso de Deus? Quem precisava entrar no descanso então? Era o povo de Israel. Mas quando eles poderiam entrar nesse descanso? O Paulo disse que eles já tinham entrado no descanso, mas alguns ainda não tinham. E ele fala, esses alguns que não entraram, o que acontece? Olha, por isso Deus estabeleceu uma ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Mas não o nosso hoje, é o hoje deles, tá? Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo antes, nas palavras já citadas. Oi? Ou melhor, isso. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas. Então, a promessa foi feita lá em Êxodo. Davi muito tempo depois citou essas promessas, tá? Depois do Êxodo, muito tempo. E hoje, se ouvirem a voz, não endureçam o coração. Isso é para nós ou era para eles lá? Para eles lá, tá? Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir, entendeu? Por que o Josué é citado aqui, irmãos? Porque eu sempre disse para os irmãos que a passagem que é citada da saída do Egito, o tempo de 40 anos no deserto e a entrada em Canaã, era a revelação primária para aquilo que aconteceria quando Jesus viesse. Então Jesus era o Moisés, que havia tirado o povo do Egito. Então Jesus, na sua morte, ele arrancou o pecado dos homens. Só que os homens ficaram ali mais 40 anos para entrar na promessa. Entendeu, irmãos? Eles estavam livres do pecado, porém não tinham entrado ainda em Canaã. Eles ficaram 40 anos para poder entrar em Canaã.
E quem levou o povo dos hebreus, os hebreus a Canaã? Não foi Josué? Na história não foi Josué? Aqui ele fala, se Josué tivesse dado descanso para eles, quando eles entraram lá em Canaã, seria o momento do descanso deles, não seria? Porque a promessa de Deus era dar para eles uma terra que manasse leite e mel. Logo ainda há um descanso definitivo. Esse descanso era definitivo, tá, irmãos? À espera do povo de Deus. Esse descanso, ele é o quê? Definitivo. Não precisa fazer mais nada, obra nenhuma mais, tá? Porque é dito isso aqui no ensinamento. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, pois se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Esse cairemos aqui é para eles, tá, irmãos? Eles cairiam a espada, eles morreriam pela espada do general Tito, ou morreriam tentando se livrar daquilo que estava acontecendo, que era a grande tribulação. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Até aqui, tá, irmãos? Então, o que eu queria citar é que há um descanso ao povo prometido, tá, irmãos? Há um descanso prometido por Deus ao povo de Deus. E muitos de nós, em épocas de graça, não tínhamos a visão desse descanso, não entendíamos esse descanso. Nós achávamos que nós precisávamos fazer coisas, né? Que Deus havia dito, olha, no sábado vocês não farão nada. No sábado vocês não sacrificarão mais animal. No sábado vocês não irão mais no templo. Não tem tempo para ir no sábado. Tem tempo para ir? O templo foi destruído, né, irmãos? No sábado as leis, tá? Não serão mais cumpridas porque elas acabaram. Não existem mais as leis. Então hoje nós vivemos o sábado, o descanso de Deus. Nós participamos, irmãos, do descanso de Deus, aquele descanso que foi prometido ao povo de Israel. Isso serve hoje para todos nós. Hoje todos os homens existentes são chamados povo de Deus. Amém? Deus seja louvado. Muito obrigado em nome de Jesus.